Olá, seja bem-vindo ao MP com você, um programa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo feito em parceria com a TV Assembleia. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios a promotora de justiça, doutora Sueli Lima e Silva, ela que é da Promotoria de Justiça da Mulher de Vitória. E vamos falar exatamente dessa questão da mulher capixaba, da violência contra a mulher e da dissertação de mestrado da doutora Sueli, que trata exatamente desse tema. Seja muito bem-vinda, doutora. Eu agradeço pelo convite. Doutora, vamos dar início aí a essa questão. A senhora já está no Ministério Público há um bom tempo e uma das funções da senhora é exatamente essa questão da mulher. Como que a senhora vê essa questão hoje aqui no Espírito Santo? Você lembrou bem, são 28 anos de Ministério Público, no total 30 anos, porque eu fui delegada de polícia por 2 anos e na violência doméstica 12 anos. Você me perguntou sobre... O trabalho do Ministério Público nessa área, o trabalho da senhora nessa área de combate à violência doméstica contra a mulher. Então, a partir de 2006, que veio, passou a vigorar a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340/06, houve uma determinação legal da criação dos juizados, das promotorias de violência doméstica, especializadas em violência doméstica. E o Ministério Público Estadual, do Espírito Santo, ele acabou por criar a Promotoria da Mulher em Vitória, que foi o plano piloto do Ministério Público. Ele criou em 2009 e eu assumi em 2010. Como é que está a situação hoje, doutora? Essa situação do combate à violência contra a mulher? Incessante, como o combate de qualquer crime, A gente às vezes pensa, eu estou enxugando gelo, mas não é. Eu acho que cada ação que a gente promove, não só de repressão aos que praticam, mas de prevenção, é um trabalho árduo, mas um trabalho que paulatinamente vem crescendo no âmbito, principalmente eu posso falar mais de Vitória, que nós tínhamos a capital, chegamos a ser em 2013 a capital mais violenta do país. E esse foco de analisar a violência era sempre nos homicídios de mulheres, hoje já denominado feminicídio. Então nós já alcançamos essa triste estatística e hoje não é mais realidade isso. Então a gente sabe que isso é fruto de um trabalho, de várias pessoas, de uma rede de atendimento, e a gente está inserido dentro do sistema de justiça, assim como as polícias e também o judiciário, o poder judiciário. E como é especificamente o trabalho do Ministério Público, doutora? De que forma o Ministério Público age para tentar coibir e dirimir essa situação da violência contra a mulher hoje aqui no Espírito Santo? Então, a gente recebe diretamente, às vezes, denúncia, ou, assim, a mais comumente ocorrida é a que é feita pela Polícia Civil através dos inquéritos policiais. A gente recebe os inquéritos, os pedidos de medida protetiva, daí há uma análise para ver se a gente tem indícios de autoria e materialidade, e em razão disso a gente promove a denúncia, ou promove um arquivamento, opina em favor do deferimento das medidas. Então, o nosso trabalho é desde o início até o final de uma decisão que vai culminar ou numa absolvição ou na condenação do acusado. Doutora, a senhora defendeu recentemente uma dissertação para o mestrado, onde a senhora trata desse tema e faz uma correlação com Hannah Arendt. Como que foi essa pesquisa? Como é que a senhora chegou a isso? Então, eu me apaixonei pela autora, por Hannah Arendt, que escreveu vários livros. E esse livro que eu trago na dissertação é o livro que fala de Eichmann em Jerusalém, um relato sobre o mal. Eu peguei essa banalidade do mal que ela cunhou nessa obra e falei, será que isso não tem a ver com essa questão da violência contra a mulher? E fiz um linkei com a questão do patriarcado, como ordem política que traz opressão. E desenvolvi nessa trama, essa questão-problema, no sentido de ver
tem relação a questão do patriarcado com a banalidade do mal e com as violências contra as mulheres, e mormente a violência doméstica e familiar, eu cheguei à conclusão que sim. Eu fiz pesquisa com as equipes interprofissionais do Ministério Público, do Poder Judiciário, do município, fazendo questionamentos específicos de como é que é o comportamento dos homens, das mulheres, e analisei no período de 2020, de janeiro a dezembro, os inquéritos instaurados especificamente de crimes relativos à lesão corporal. Doutora, a gente vai falar sobre isso, só vamos um pouquinho antes vamos localizar quem está nos assistindo. Quem foi Hannah Arendt, uma das mais importantes pensadoras do século XX, e por que a senhora foi buscar nela essa ideia para a dissertação da senhora? Então, o que me chamou muito a atenção foi o termo, banalidade do mal. A Hannah, ela foi mal compreendida na época dela, quando ela escreveu sobre isso, porque ela como uma representante, não sei como que eu posso falar, de um jornal, ela faz o acompanhamento do julgamento do Eichmann, que é aquele indivíduo que, por receber ordens no regime, né, nazista, ele acaba por achar que ele não tem responsabilidade naquilo que ele faz, porque ele fala, eu somente recebia ordens. E ela vai desenvolvendo essa questão dessa banalidade em razão dele entender que, hierarquicamente, ele tinha que só obedecer e ele não tinha como ser punido por aquilo. Eu fiz um link com muitos homens que eu ouço, né? Eu sou bom pai, sou bom filho. Isso aconteceu de uma forma que eu não esperava. Então, assim como Hannah fala que o mal banal, ele é gerado em razão de uma irreflexão, da pessoa não colocar em juízo aquilo que ele vai fazer, aquilo se torna banal. Mas esse banal não é que é menos grave, é um banal que traz muitas consequências. É como ela diz até esse termo, como um fungo que se alastra. E é mais ou menos isso que eu percebi com relação aos homens autores de violência contra a mulher. Aí a gente pode dizer, então, que essa questão do patriarcado, essa mentalidade machista que existe hoje no Brasil, ela acaba desaguando na violência contra a mulher? Sim, a gente tem como assim, o maior pilar das violências essa cultura patriarcal que nós temos. E ela não afeta somente aos homens, isso que é importante a gente estar colocando em questão. Ela afeta as mulheres também, porque mulheres são machistas, porque elas são criadas nesse meio, nesse ambiente, nessa cultura, não somente por naturalizar comportamentos, mas também porque há uma sociedade como a escola, as igrejas, a própria política, ela acaba por envolver comportamentos, determinar comportamentos que colocam a mulher numa posição inferior. E isso não é de hoje, isso vem ao longo do tempo. E por que, retomando a questão, por que aí a gente faz essa relação desse julgamento de Hasselmann, né? Ele acabou, acho que vale a gente falar, ele foi condenado, né? E essa frieza que existia nesse momento do julgamento, a gente pode fazer uma relação, então, com a frieza que existe da sociedade ao ver atos de violência contra a mulher? Sim, naturalização de comportamentos. Às vezes, a mínima coisa que você naturaliza, ela vai gerar um comportamento que vai ser perpetuado. Os filhos vão ver os pais, né? E os netos vão ver os avós, e eles vão perpetuando. Olha, mulher faz isso, homem faz aquilo. Mulher tem esse comportamento, tem que falar baixinho, tem que sentar bonitinho. O homem pode fazer o que quiser, ele pode falar alto. Uma mulher que grita, que fala, ela já é destemperada, louca. Então, são essas pequenas coisas que vão influir num comportamento geral.
E essas nuances de tratar meninos de um jeito e meninas de outra forma, isso a senhora acredita que é possível mudar de alguma forma? Eu acredito eu falo sempre uma coisa, questões complexas não têm soluções simples, mas eu acredito muito na educação. E principalmente na educação infantil. Engraçado que a gente não está pensando lá no adolescente, no universitário. É importante? É, mas eu acredito nesse iniciozinho de vida, sabe? Eu tenho alguns exemplos de Japão. Os meninos já pegam lá na escolinha, pequenininhos, já estão dividindo, fazendo a comidinha, o lanchinho, eles colocando, eles lavando a louça. São essas coisas que devem ser ensinadas ali no início, que não tem problema do homem fazer isso, da mulher fazer aquilo. Então, eu acredito nesse comportamento, nessa educação lá de berço. E ela vai demorar, né? Mas a gente não pode desistir. A gente tem que pensar numa mudança também da família, né? Da forma como a família se concebe hoje. Nós vivemos num século bastante cheio de, como é que eu posso falar? Polarizado, extremos, né? A era dos extremos. A era dos extremos. Então, eu acho que isso não leva ninguém a lugar nenhum. Existe uma palavra que, para mim, eu acho que ela é fundamental, é respeito. Nós temos que respeitar as desigualdades, né? Dar oportunidades a todas as pessoas, seja em quaisquer funções que elas exerçam. Nós temos, assim, vemos a olhos, né, claros, uma violência política muito grande. A gente está dentro do espaço, né, da Assembleia. É bom a gente estar atento a essas coisas, porque as mulheres sofrem muito, principalmente a violência política. Então, são infinitas violências que a gente pode estar evitando se nesses espaços de família, de escola, de trabalho, a gente mudar a mentalidade pelo respeito. Uma coisa que eu acho assim pavorosa, mas é desconhecimento, porque quem tem conhecimento não faz isso. É dizer que feminismo é o machismo antagônico, e não é. Feminismo é a luta pelos direitos de igualdade. Machismo não, é opressão. Opressão do homem sobre as mulheres. São totalmente diferentes. Perfeito, doutora. A gente vai debater um pouco mais esse tema daqui a pouquinho. Nós vamos para um rápido intervalo. Nós estamos recebendo aqui a promotora de justiça, doutora Sueli Lima Silva, ela que é da Promotoria de Justiça da Mulher aqui de Vitória. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa MP com você, uma produção do Ministério Público do Estado do Espírito Santo em parceria com a Assembleia Legislativa. Hoje estamos recebendo aqui, nos estúdios da TV Assembleia, a promotora de justiça, a doutora Sueli Lima Silva, ela que é da Promotoria de Justiça da Mulher de Vitória. Doutora, nós estávamos falando aqui da questão da dissertação de tese da senhora, onde a senhora abordou a questão do livro de Hannah Arendt, que trata justamente do julgamento do nazista Eichmann, que foi condenado, né? Vamos deixar bastante claro. E ele utilizava alguns slogans, né? E uma questão que ele era muito frio, né? Pelo que a gente pode perceber nesses relatos, ele era muito frio e imputava essa crueldade que foi feita a milhões de pessoas há uma questão de estar simplesmente seguindo ordens. Como é que a senhora vê essa questão? Como que a senhora trata isso na dissertação da senhora? Então, eu fiz uma analogia sobre ele falar, eu estava seguindo ordens, a questão da hierarquia. E aí eu fiz essa analogia colocando que há uma hierarquia do patriarcado que subjuga as mulheres, que oprime as mulheres. Diz que tem um tripé, que é o capitalismo, o patriarcado e o colonialismo. É um tripé de opressões, né? E principalmente o patriarcado, ele acaba por
determinar comportamentos. E as pessoas dizem, não tenho responsabilidade porque é assim. Era assim com meu pai, assim com o meu filho e vai ser assim com o meu neto. Então, essa analogia foi feita nesse seguinte aspecto. Seria um padrão cultural, a gente pode chamar dessa forma. E quais os problemas que a senhora se propôs a discutir na dissertação da senhora e quais as respostas que a senhora chegou? Então, eu utilizei um método de Bardin que chama-se análise de conteúdo, onde você observa a fala, não é a linguística não, mas é a fala, como as pessoas se expressam em determinadas situações. E eu pesquisei as falas das mulheres e as falas dos homens. E observei que as mulheres são sempre colocadas em questões pejorativas. Ela é louca, ela faz tratamento psiquiátrico, ela é destemperada, ela bebe, ela não fez a comida, eu cheguei em casa, a comida estava fria, e por aí vai, fala dos homens. Slogans tipo, elas repetem, ele disse para mim, se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Que eu tenho que cuidar melhor da casa, que sem ele eu não sou ninguém, colocando as mulheres numa situação de menos atenção e opressão mesmo. Isso a senhora foi buscar em inquéritos policiais? Eu procurei nas falas dos inquéritos. E como que eu fiz esse recorte? Eu peguei os crimes, as pessoas que estavam indiciadas em crimes de lesão corporal, onde eles tinham laudo de lesão comprovado, onde eles tinham sido ouvidos e as mulheres ouvidas. Então, fiz esse apanhado para fazer o recorte, para não ficar viciada a pesquisa, e também fiz a pesquisa com as equipes interdisciplinares que a gente tem dentro do município de Vitória. E essas equipes, elas são compostas por quem, doutor? Psicólogos e assistentes sociais, estagiários das duas áreas, mas que predomina, às vezes tem alguns lugares que tem pessoas com direito, mas o peso maior são de psicólogos e assistentes sociais. Equipes interdisciplinares que a gente precisaria ter uma em cada lugar. Por exemplo, dentro do Ministério Público, dentro da vara, a gente tem um núcleo que chama o NEVID, que concentra esses profissionais. Mas o ideal, a gente está falando de ideal é que tivesse, nas varas de violência doméstica, o Ministério Público também contasse com uma equipe específica para aquele local, para aquela promotoria. E, doutora, de que forma a senhora imagina que essa pesquisa da senhora venha a contribuir com a sociedade? Então, eu aponto a necessidade de políticas públicas voltadas para esse tema, porque é um tema que dá muita visibilidade. Nas épocas específicas, nós estamos aí entrando no mês de agosto. Passou, acabou a visibilidade, as pessoas, na época da política também tem bastante, né, de eleitoral, mas acabou, a gente que está lá no front, né, como eu falo, tocando o piano, que a gente sente a necessidade de políticas nesse sentido. Mudanças de paradigmas, mudanças de comportamentos, isso se faz com o quê? Colocando a sociedade consciente daquilo que não é natural, daquilo que, em tese, fala-se que não é normal, para que com os olhos abertos, quando você enxerga, né, o problema, você tem mais condição de evitá-lo e também de reprimi-lo. Doutora, a senhora que está lá na ponta, no ataque a esse problema, seríssimo problema, que é a violência cometida contra mulheres, a senhora acredita que tem aumentado, se a gente fosse colocar numa escala, a gente teria um aumento do número de casos ou a gente pode dizer que houve um aumento das denúncias de casos de violência? Então, outra pergunta, Rubens, muito difícil de responder, porque teriam que ser analisados sobre várias óticas e vários parâmetros, né?
de uma forma assim, muito singela, que eu não teria competência para estar analisando. Isso que eu observo, uma coisa importante que eu observei. A repressão, ela é ínfima. Eu vou te dizer, dos inquéritos que eu analisei durante o período de 2020, só tinha 4% apurado. Então, o caminho repressivo, ele não vai chegar a lugar nenhum. É óbvio que quando uma pessoa é denunciada, não é um termo técnico, né? Ela é noticiado um crime lá na delegacia, a pessoa já se assusta um pouco. E isso, às vezes, impede, o processo, às vezes, até demora a ser julgado. Mas só pelo fato da pessoa ter esse chamamento lá, vem me dizer o que aconteceu aqui, isso já inviabiliza. Assim, outras práticas, outras atitudes, outros comportamentos violentos. Então, o caminho repressivo não é o caminho que a gente vai chegar a obter sucesso. O caminho preventivo, eu aposto nele. Campanhas, mudanças de comportamentos e ensinamentos nas igrejas, nas escolas, dentro da família. Tá? Colocando as pessoas em patamar de igualdade. Isso não quer dizer que um seja melhor ou pior que o outro. Hoje, homens estão exercendo atividades que mulheres anteriormente somente elas exerciam, como de cuidado, de cozinha, né? Nós temos chefes maravilhosos, coisas que não se concebia antes. Agora, doutora, retomando essa questão da banalidade do mal. Hoje a sociedade vê, em alguns momentos, algum tipo de violência, mesmo que seja psicológica, mesmo que seja mais um entendimento enganoso, né? Porque uma Ainda violência seja, é né? sempre uma violência, e as pessoas não fazem absolutamente nada. Isso a gente pode conceber ou entender como sendo também uma parte dessa chamada banalidade do mal? Então, quando eu assim, entrei um pouquinho mais a fundo do termo, eu percebi que o que ela quis dizer com que era banal era aquilo que não tinha profundidade, algo raso, sabe? Algo que não... ele se alastrava, como ela fala, como fungo, extremamente perverso, mas ele não tinha profundidade, como aquele mal já falado lá por outros estudiosos. Ela vai de encontro a isso, ela traz esse termo de uma outra forma. Tem um slogan aí que se fala toda hora, né? Ontem até participei de um evento que estava lá escrito: briga de marido e mulher, homem... se mete a colher, porque isso aí era... É uma mudança, né, do raciocínio. Já é uma mudança. Mas, assim, as pessoas têm medo. Muitas das vezes está acontecendo uma coisa na sua frente e você, sabe, fica com receio. É um vizinho que você ouve pedindo socorro e você fala, não vou me intrometer, porque amanhã eles vão estar juntos de novo, eu é que vou me sentir mal, né? Mas a gente não pode deixar. Não pode deixar de denunciar, mesmo que seja uma denúncia anônima. É isso que eu peço, que as pessoas se conscientizem. Hoje é comigo, amanhã pode ser... Hoje não é comigo, amanhã pode ser comigo ou com alguém da minha família. Doutora, nós estamos caminhando aí para o fim do nosso programa, infelizmente, que o bate-papo está muito bom. Qual a mensagem que a senhora pode deixar para a população capixaba, para quem está nos assistindo? Feminista é aquela que busca igualdade no tratamento. Ela não são as pessoas loucas que querem tirar roupa, que querem brincar e dizer que são melhores do que os outros. Feminismo é a luta por igualdade. E nós devemos lutar, tanto os homens pelo feminismo quanto as mulheres, porque eu penso que isso daí já é um ponto de partida para se evitar as opressões, porque as opressões é que causam violência. Respeito, né, doutora? Respeito. É tudo. Nós agradecemos aqui a presença da doutora Sueli Lime Silva, ela que é promotora de justiça da Promotoria de Justiça da Mulher de Vitória. E o MP com você fica por aqui. Você pode acompanhar todos os trabalhos dos promotores e procuradores de justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, acompanhando as nossas páginas nas nossas redes sociais e também no nosso site.
dá uma olhadinha aqui embaixo que estão todos os endereços aqui. Nós agradecemos mais uma vez a presença de vocês aqui, o acompanhamento de vocês ao nosso trabalho e o MP com você fica por aqui. Até o próximo.